Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos na Seara de Jesus, reunindo os nossos pensamentos para nos dirigirmos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a Jesus, o nosso Mestre, e aos mentores amigos. Rogamos, Senhor, que através dos seus mensageiros possa nos envolver em radiações positivas, nos ajudando assim a entender o Evangelho de Jesus, que vem nos consolar, que vem nos ajudar a compreender as nossas provas, os nossos caminhos, para o nosso progresso. Que a paz do Senhor nos abençoe nesta noite, e que o Evangelho venha de encontro com as nossas necessidades, e possamos assim cultivar esses ensinamentos em nossas vidas, para que possamos progredir, evoluir a cada instante, em cada ação que temos pela frente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus, pedimos a permissão, Senhor, para darmos início à reunião de hoje. Que assim seja. Retornando à nossa casa, depois de uma reforma, agradecemos a presença de todos e vamos ter hoje o Evangelho com a nossa amiga Leila. Boa noite a todos. Hoje nossos corações estão em festa, né? Estamos retornando à nossa casa, a casa que acolhe todos nós, ao qual é um espaço físico, mas nós sabemos que aqui chove oportunidades de estudo, de aprendizagem, de colocar em prática as nossas aprendizagens do dia a dia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Quando Jesus pronunciou, Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra, ele estava prevendo, dando a todos nós o caminho para chegarmos a um mundo. Que terra é essa que ele estava prometendo neste momento para aqueles que se tornassem mansos, pacíficos? Que terra? Vamos pensar, todos nós juntos, analisar. Que terra é essa? É uma promessa de Jesus, esse ensinamento. Ele, lógico, ele estava prometendo uma terra a qual aqueles que estão preparados vão futuramente habitar, que é um mundo de regeneração. Então fica bem claro, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, na questão 100, está lá em categoria de espíritos, nós vamos ver lá nesta questão qual é a característica dos espíritos imperfeitos. E uma das características é a prevalência da materialidade, o apego à parte material. Então, nós não precisamos muito, né? É só a gente olhar em volta ao nosso mundo,
que a gente vai ver, que é a matéria que domina muito mais. E aí depois, lá no final, fala qual é a característica dos espíritos perfeitos. Eles são mais espiritualizados. Eles dominam a matéria. Então, aí fica bem claro para nós o quanto nós temos que evoluir. O quanto nós temos que progredir espiritualmente. E todos nós vamos conseguir isso. Todos nós vamos chegar a isso. Mas, para isso, existem caminhos para serem trilhados. E a doutrina espírita, ela vem mostrar o caminho ao qual nós temos todos que trilhar para chegarmos a esse mundo de regeneração, que é um mundo aonde a paz, a benevolência, a doçura é a roupa do espírito. Então, para nós compreendermos isso, nós vamos dar alguns exemplos que a gente encontra na história, tá? Numa das reencarnações de Kardec, antes dele reencarnar com a missão de vir à divulgação da doutrina espírita, ele foi um dia questionado, preso, porque ele divulgava muito sua doutrina, sua fé. E lá ele foi questionado. E a pessoa que estava prendendo estava prejudicando, maltratando ele. E ele falou para ele assim: por quê? Você age dessa maneira? E ele falou: por causa desse crucifixo que você carrega no seu pescoço. Diz que a pessoa que estava prendendo, maltratando ele nessa reencarnação, levou um choque neste momento. Levou um choque, porque ele estava calmo, tranquilo, em paz. Aí nós vamos a outros exemplos na história, como Mahatma Gandhi. Quando teve o congresso em Brasília agora, da paz, veio um neto dele ao Brasil, e depois ele subiu à tribuna para contar a história do seu avô. E ele contou que um dia ele chegou, ele tinha feito uma coisa muito errada. Ele chegou para o vô, ele e o irmão, eles tinham uns 8 anos de idade. E o vô, ele pensava que o vô iria castigá-lo. E ele só falou o seguinte: vocês não aprenderam o que eu ensinei. Então agora eu vou fazer jejum até vocês aprenderem. O neto falou: mas uai, ele, de vez de me dar o castigo, ele vai se castigar? E aí o amor reinava naquele lar, e com o passar dos dias, o neto começou a ficar incomodado, porque o vô não comia. Gandhi não se alimentava. E aquilo começou a chocar o rapaz. A ponto de, depois de uma semana, ele chegar para o vô e falar: vô, por favor, coma. Aí ele falou, chorando, ele falou: eu nunca mais vou fazer o que eu fiz.
Aí ele falou: agora você aprendeu a lição que eu queria te passar, mas eu precisei viver essa lição. Então, para a gente possuir essa paz, essa doçura, essa benevolência, nós temos que nos vestir da roupa nupcial. Então, deixa bem claro que nós não vamos habitar um mundo de regeneração. Nós não vamos ter padrão vibratório para isso. Então, e uma das roupas é a benevolência, é a paz. Então, vamos trabalhar todos juntos. Nós sabemos a qual escala evolutiva nós estamos, que é de um mundo ainda onde os nossos instintos, a nossa materialidade toma conta muitas vezes. É só a gente ligar a televisão, observar os jornais, que a gente vai encontrar o quê? Notícias de pessoas agredindo, pessoas por causa de um olhar reagiram e chegaram a matar. Então nós vemos muito isso ainda nesse planeta. Só que essas pessoas, com o tempo, também vão perceber que eles precisam de paz. Porque quando nós transgredimos as leis de Deus, a gente fica bem claro para nós que nós passamos por processos de aflições, de dores, de culpas. Aí a gente quer buscar de novo aquele equilíbrio, aquela paz. Aí nós buscamos nos equilibrar. E o Evangelho se chama Evangelho Terapia. É o caminho. É o caminho para a gente se equilibrar. Muitas vezes a gente dá risada, né? Entre a gente conversando, né, Graça? Minha amiga ali fala, não é fácil, mas a gente tenta. A gente está trilhando, a gente está tentando. E um dia é assim, um dia a gente deixa nosso instinto animal subir. Outro, a gente já controla. E aí nós vamos aprendendo. Devagarzinho, todo mundo junto. Aqui no Evangelho, neste capítulo, ele vem depois com uma lição maravilhosa, que eu acho uma das lições mais lindas desse Evangelho, todas são, que é a paciência. Né? A gente sabe que esse espírito amigo é Joana de Ângeles, e ela vem ensinar sobre quando a gente passa por momentos de dor, de aflição, o quanto é necessário a gente adquirir paciência para suportar. Porque se nós não tivermos paciência perante a dor, perante os momentos difíceis da nossa vida, nós vamos prejudicando muito mais, contraindo muito mais dívidas, até a gente ter força e ter paciência. E aprender, porque as lições vêm para a gente aprender, é um aprendizado. Por isso que a paciência, a benevolência que eles falam tanto aqui, a doçura, cada um de nós podemos aprender. Cada um de nós podemos aplicar.
Aí a gente fala, né, como está no Evangelho. Ah, mas é o meu físico nervoso, né? A gente coloca, como se diz assim, muitos falam assim, é a minha raça italiana, eu sou italiana, né? Então eu explodo fácil, colocando culpa aonde? No físico, na matéria. E a gente sabe, pela doutrina espírita, que a matéria é um instrumento do espírito. O espírito comanda a matéria. Então nós não podemos colocar culpa na minha raça italiana, né? Ou no meu corpo, porque eles deixam bem claro que a gente tem o espírito que comanda o corpo. Não é o corpo que comanda o espírito. Quando a gente estiver deixando as reações, o instinto tomar conta, nós estamos nos equivalendo, nos comparando a animais. E os animais ainda a gente vê muito agora, né, através dos estudos, que eles só matam para a sobrevivência. Eles cuidam, né, dos seus filhotes com amor, com carinho. Buscam alimentos longe para alimentar os filhotes. Então, isso que eles só têm instintos. Só que nós temos além. Nós temos o raciocínio, a razão. E deixa bem claro aqui que não é o físico, é o espírito. Então, o espírito tem que dominar as suas emoções. E hoje, com a psicologia transpessoal, vem um pouquinho mais profundo. A gente tem que trabalhar as nossas emoções. Porque se nós não trabalharmos as nossas emoções, nós vamos prejudicar o nosso físico. E aí é sério. Quanto mais a gente vai prejudicando, mais nós vamos lesionando. E hoje já tem pesquisa demonstrando que pessoas que guardam mágoas, rancores, desenvolvem muito mais fácil células cancerígenas. Isso é pesquisa. Por quê? As células não suportaram a carga magnética que ela foi sofrida. Hoje tem pesquisas em dor só controlando as emoções. Principalmente aquela dor que não se sabe de onde vem. Vai, busca remédio, busca isso, vai médico, vai tudo, mas não para pensar, para analisar que tipo de emoções, que tipo de sentimentos, que reações, que tipo de atitudes eu estou tendo no meu dia a dia. Eu estou mandando para minhas células. Todos nós sabemos aqui que o pensamento é energia, nós já estudamos lá no Livro dos Espíritos. E o pensamento cria formas. E essas formas, elas prejudicam primeiro a quem? Aquele que está criando. Porque ele está em uma vibração baixa. Se ele está vibrando nessa vibração baixa, nesse ódio, nesse rancor, que tipo de alimento ele está mandando para as suas células? Alimentos tóxicos. E o que acontece com essas células que só recebem toxicidade? Uma hora elas vão explodir, vão adoecer, não vão suportar. Mas isso, eu vou mais longe,
é para um bem nosso, tá? Quando explode no físico, já está sendo canalizado essas energias. Então, vamos prestar atenção em nossas emoções, nas nossas reações. Se aqui Jesus prometeu para aquele que fosse manso, pacífico, o mundo de regeneração, ficou bem claro para todos nós que nós temos um trabalho a fazer. E esse trabalho não vai ser feito quando a gente estiver lá no mundo de regeneração. Não, porque aquele que tem raiva, que tem ódio, vai continuar. A gente não aprende nos livros que quando a gente desencarna, a gente continua sendo a mesma coisa? A gente muda porque perdeu essa matéria? Não. Eu vou continuar lá com raiva, com ódio, com rancor. Então, nós temos que começar a trabalhar desde já. Foi isso que este capítulo vem nos alertar. A necessidade da transformação. Hoje não se fala mais em mudança, se fala em transformar. Transformar é buscar, se conhecer a si mesmo. Nós vemos no exemplo de Paulo de Tarso, quando ele foi convertido na porta de Damasco. Depois da conversa dele com Ananias, ele ficou 2 anos no deserto, meditando, se conhecendo, para depois voltar e começar as suas pregações, assumir o que ele queria fazer. Então nós vemos e a gente sabe na história que ele era uma pessoa enérgica. Ele defendia no tempo do que ele era o chefe no Sinédrio, piamente as leis que ele estava estudando, que ele tinha estudado, que ele tinha crescido. À toa que ele foi o primeiro a seguir os cristãos. Estevão, quem lê o livro, maravilhoso, gente, leiam, uma lição muito grande. Tá? E a gente vê que ele necessitou desse tempo, dessa mudança. Hoje não é pedido mais para nós se afastarmos. Ao contrário, né? A espiritualidade vem e fala, temos que conviver. Temos que conviver com aqueles nossos desafetos, porque a oportunidade é agora. É agora, é a hora da gente refazer os nossos laços de amor. É agora a hora da gente pedir perdão e a gente se libertando. Se a gente não tiver aquele que pisa no nosso calo para ver se a gente aprendeu ou não, a gente não vai saber. Por isso que todos nós estamos no mundo de prova e expiação. Ficou claro? Por quê? Porque todos nós temos que chegar a esse domínio. E na história tem muitos que conseguiram. Numa vida, nessa reencarnação, trabalhando a si mesmo, se conhecendo, aplicando as leis divinas, as leis de Deus. E nós temos, gente, uma doutrina que está clara, fácil da gente compreender, de nos orientar para que a gente chegue a essa paz. Ah, Leila, não é fácil, você não sabe o marido que eu tenho em casa, né, Zé? Veja lá, o marido que eu tenho em casa, o outro, você não sabe a sogra que eu tenho. A gente fala isso, né? Muito. Ou aquele filho, problema. Mas se não fosse eles,
a gente estaria tendo a oportunidade de aprender a paciência, a tolerância, a benevolência? Não, não teríamos. Então nós temos que agradecer a sogra, agradecer o marido, agradecer o filho, o problema. Por quê? Porque é eles que estão nos ensinando, dando a oportunidade. Sonia, é agradecer mesmo. E dizer muito obrigada por essa oportunidade. Porque se não for nessa, vai ser em outra. E a lei não tem jeito. Ação e reação, causa e efeito, ninguém foge. É a lei, as duas leis imbatíveis. Ninguém vai subir. Ninguém. Todo mundo vai passar por ela. Então, os erros são para serem corrigidos. Então, vamos desde já começar a trabalharmos essa paz dentro da gente. É fácil. Outro dia eu ouvi, né? Eu achei, falei, nossa, que é uma verdade, né? Lá na casa, estava comentando, foi segunda-feira no nosso estudo lá, que ir lá na Casa da Caridade, até foi o depoimento de uma amiga nossa, que ir na Casa da Caridade, abraçar aquela criança, é fácil, mas com o filho, talvez é mais difícil, a gente explode muito mais fácil, mas a paciência é lá com o filho, porque lá com o filho nós não estamos com máscara de espírita que está indo à Casa da Caridade. E é uma verdade. Lá nós não temos, no nosso lar, os nossos familiares, nós não usamos máscaras. Nós somos o que somos. E isso me chamou muita atenção na hora que ela deu esse depoimento. E é uma verdade, nós não usamos. Mas lá na Casa da Caridade eu uso. A hora que eu venho para a casa espírita, eu uso. Aí tem aquela historinha da evangelizadora, né? Que eu nunca esqueço dessa história, né? Que ela trabalhava com um jovem. E ela, um dia, a juventude resolveu, era aniversário dela, fazer uma visita para dar parabéns. Aí eles chegaram, já começaram lá do portão a ouvir barulho. Eles acharam estranho o barulho. Se assustaram. Aí eles entraram bem devagarinho, olharam na janela, abaixaram a cabeça e foram embora, decepcionados. Porque aquela evangelizadora que ensinava e dava amor para eles na casa espírita, estava simplesmente maltratando a avó, gritando com a avó. Então foi um choque tão grande para aquela mocidade que eles não conheciam aquela evangelizadora. Então, foi isso que Mahatma Gandhi quis ensinar para o neto dele. E ensinou naquela história que muitos daqui já leu dele. Tá? A gente fala muito dele porque ele simplesmente seguiu só a bem-aventuranças e conseguiu praticar ela nessa reencarnação. E todos nós sabemos quem é. Um dia uma mãe chegou para ele e falou o seguinte: Mahatma Gandhi, meu filho come muito açúcar. O que eu faço com ele? Ele olhou para ela, pensou e falou: daqui uma semana você volta. Aí, na outra semana, ela voltou. E aí? O que eu faço com ele? Ele não quer parar de comer açúcar. Aí ele olhou para o menino e falou assim: menino, para de comer açúcar. Porque eu parei uma semana de comer açúcar, porque eu também comia muito. Então ele não tinha moral para falar para o menino.
Olha a lição. Ele não tinha a moral para falar para o menino. Então, primeiro ele foi aprender, porque ele também era apaixonado por açúcar. Então, ele foi aprender a lição, como era, porque aí ele ia ter moral para falar. E é isso que a doutrina espírita espera de nós. A nossa evolução espiritual para a gente chegar a corrigir o outro. E nem corrigir, né? Chegar a dar conselho ao outro. Nem falar nada, porque nós não podemos, cada um está numa evolução. Mas aí nós vamos ter o exemplo da moral para falar alguma coisa. E ficou bem claro nesse o que é a roupa nupcial que nós temos que vestir para sermos convidados para a festa. A festa nessa terra prometida, que está aqui no Evangelho, que os mansos e pacíficos irão herdar, que é a paciência, a benevolência, a caridade, né? Todos os requisitos que nós necessitamos. Então, vamos sair daqui hoje com essa lição. Vamos ser exemplos. A doutrina nos ensina o caminho. Está difícil, Leila. Mas nós temos aqui os estudos na casa espírita. Nós temos o Evangelho, tem os livros. Vamos nos preparando. E devagarinho nós vamos notando a diferença. Porque nós estamos na fase agora que não é mais só do estudo. Agora é a fase de aplicar. Aplicar, e eu ouvi ainda muito mais, estudando, de um palestrante, que ele falou que não é nem o aplicar. Ele vai mais longe. Ele falou que é só o de dar exemplo. Porque o de aplicar, eles vão ver. O mestre já está mandando. Já está lá no plano espiritual, assinando a caneta para a reencarnação de São Francisco de Assis novamente, de Joana de Ângeles novamente, para eles prepararem o mundo vindouro de regeneração. Então, nossa missão agora, nessa fase, é o exemplo. É o que o Gandhi fez. Deixa eu primeiro aprender aqui dentro. E aí eu vou dar o meu exemplo. Aí eu vou estar me preparando com a roupa nupcial. Que todos nós possamos sair daqui com a mansuetude, com a paz, pensando, reflexionando nessa parábola do Evangelho, no dia a dia de nossas vidas. Aonde? No nosso lar, no nosso trabalho, né? Na nossa casa espírita, na nossa casa de assistência, na rua, em todos os momentos da nossa vida, porque nós vamos ter que ter essa sintonia para alcançarmos e estarmos preparados. Né? Quando perguntavam para Madre Teresa de Calcutá ou um Chico Xavier, como você consegue fazer isso tão naturalmente? Mas fazer o quê, minha filha? Essa dedicação às pessoas, esse amor. Mas do que você está falando? Eles já eram isso. Então, para eles, era natural. Não precisava treinar como nós temos que treinar. Tá? E uma boa noite a todos. Então vamos agora, depois desse Evangelho, que vem nos esclarecer, vem nos alertar, vem nos ajudar a compreender os nossos caminhos, as nossas atitudes, onde todos nós podemos vivenciar essa lição no dia a dia,
como a Leila disse, em casa, nas ruas. Então, que a paz do Senhor possa nos envolver nesta noite, nos ajudando a trilhar no caminho que Jesus nos ensinou de amor, de paz e de harmonia. Vamos assim então reunir os nossos pensamentos, as nossas energias e fazermos uma prece para todos os nossos irmãos já desencarnados, que aqui vêm também assistir o Evangelho, como nós, em busca de consolo, em busca do esclarecimento das suas dores, das suas provas. E juntos, hoje, podemos vibrar muito amor a eles. Pai de amor infinito, Jesus, nosso irmão maior, nesses instantes voltamos às nossas preces, rogando em favor dos nossos irmãos doentes, necessitados do amparo, do socorro amigo, onde quer que haja uma vida sua, meu Deus, passando pela privação da dor, permita-me que os mentores amigos, além da atividade da matéria, dos médicos, dos enfermeiros, dos socorristas, tão necessários também, mas rogamos, Pai, que os mentores amigos do espaço possam nesses instantes aplicar-lhes energias salutares, benfazejas, reequilibrantes, a fim de que esses nossos irmãos possam ter o alívio necessário e possível, a fim de que tenham a certeza de que Tu não desamparas a nenhum de Teus filhos. Permita, Pai, a cura a esses nossos irmãos, mas se ainda não for possível a cura, que a Sua proteção, que o Seu amparo através da força, da fé, da esperança, possa ser para esses nossos irmãos o porto seguro. Rogamos, meu Deus, que as Suas bênçãos, que a Sua paz envolva todos esses nossos irmãos, a fim de que possam, com muita resignação, continuarem a sua jornada rumo à evolução a que todos nós estamos destinados. Que assim seja, Pai.